Para fazer a minha gaivota, eu usei 3 novelos do fio Tommy, do Pinguim. Usei agulhas circulares de 4 milímetros para o acabamento de baixo da blusa e 5 milímetros para a blusa inteira. E para acabamento da gola, usei agulha de crochê de 2,5 milímetros. Essa blusa serve para o tamanho M. A largura da blusa depois da lavagem é de 46 centímetros. A gola tem 21 centímetros aqui em cima. A linha do raglan tem 24 centímetros. O comprimento total, 57 centímetros. O acabamento de baixo da frente está um pouquinho menor do que das costas. Na frente eu fiz o acabamento por 3 centímetros e nas costas por 4. Aqui embaixo eu decidi fazer o ponto malha em vez da barra 1 por 1 ou 2 por 2, né? Porque eu tenho esse desenho de pontos tricô na pala, então eu decidi fazer tudo do mesmo estilo. E você deve estar se perguntando, o que são essas bolinhas? Nesses lugares eu apliquei a cola para segurar os fiozinhos curtos. Eu comprei essa cola aqui no Brasil. Ela é excelente para segurar os fiozinhos. Eles não se desfazem de jeito nenhum. Eu arrependo-me de ter deixado essas bolinhas, mas ainda bem que nas costas não dá para ver nada. Então eu decidi deixar desse jeito, mas se você for fazer a blusa para presente, né, ou para vender, é melhor esconder, né, esses fiozinhos mais para baixo, para que as bolinhas fiquem nos lugares escondidas. Mas tudo bem. Agora vamos falar sobre a pala. Aqui na pala eu fiz algumas carreiras de ponto tricô. A distribuição dessas carreiras foi sem propósito. Fique à vontade para adicionar renda, ponto arroz, né, ponto malha. Aqui, quando eu terminei a pala, a frente estava no formato desse ângulo, né? A frente estava mais longa do que a frente, as costas. Então, a gente vai fazer as carreiras encurtadas para criar mais tecido nas laterais, para arredondar a frente. As costas ficam desse jeito, né? Elas são redondas. A gente só vai adicionar tecido na hora de carreiras encurtadas. Nas laterais, eu fiz costura falsa. É um ponto tricô que vem da cava até o fim da blusa. Para fazer a costura falsa, tem que montar um número ímpar de pontos na hora de criar a cava. E quando a blusa estava pronta, eu fiz o acabamento na gola em crochê. Embaixo da blusa eu fiz ponto malha e esse acabamento nas laterais, tipo I-cord. Agora vou mostrar o algoritmo de cálculos. Você pode seguir o meu algoritmo para calcular a blusa para o seu tamanho. Eu fiz uma amostra e as medidas da minha amostra. Em 1 centímetro eu tenho 1,6 pontos e 2,2 carreiras. Usei as agulhas de 5 milímetros. Está escrito errado no meu papel. Vou fazer a blusa para tamanho M. A circunferência do busto é de 92 centímetros. Vamos começar os nossos cálculos pela gola. Eu vou fazer a gola de 62 centímetros. Vamos ver quantos pontos tem em 62 centímetros. Deu 93 pontos, mas no caso da gaivota é melhor trabalhar com números pares. Então, eu vou acrescentar mais um ponto. Então, para iniciar o meu trabalho, eu vou montar 94 pontos nas agulhas. Agora, vamos calcular o corpo. Eu vou pegar a medida do meu busto, 92 centímetros, e vou adicionar mais 16 centímetros de folga. Então, no total, nós temos 108 centímetros, costas e a frente juntas. Vamos calcular quantos pontos tem em 108 centímetros. Deu 162 pontos. Agora é a vez das mangas.
Eu medi a circunferência do meu bíceps, né? Deu 28 centímetros e vou adicionar mais 4 centímetros de folga, para que a manga não fique muito justa. Então, no total são 32 centímetros e em pontos isso é 48 pontos. A cava eu vou fazer de 4 centímetros. O tamanho PM pode fazer de 4 centímetros, tamanhos GGG, talvez 5 ou 6 centímetros. Então, em 4 centímetros eu tenho 6 pontos. E a última medida é a linha do raglan. Vamos ver o comprimento. No vídeo anterior, eu compartilhei com vocês essa tabela que tem as medidas do comprimento da linha do raglan. Então, eu vou fazer o meu raglan por 24 centímetros e isso dá quase 53 carreiras. Mas eu vou acrescentar mais uma carreira, porque depois esse número de 54 carreiras vai facilitar os meus cálculos. Então, agora nós temos todas as medidas para fazer os cálculos. Primeiro, vamos fazer os cálculos do corpo. No vídeo anterior, eu expliquei a lógica desses cálculos mais detalhadamente. E aqui a gente vai subtrair 2 cavas do nosso corpo. Deu 150 pontos. Agora vamos ver rapidinho por que a gente vai subtrair 2 cavas. Vamos imaginar que a gente está olhando para a blusa de cima para baixo. Os pontos das cavas são adicionados na hora de separar as mangas do corpo. Então, para saber quantos pontos nós precisamos ter na frente e nas costas, na hora de separação, a gente tem que subtrair essas 2 cavas e a frente e as costas juntos, juntos, vão ter 150 pontos. Agora vamos fazer os cálculos da manga. Da manga, a gente vai subtrair uma cava. Então, 48 menos 6 dá 42 pontos. Ou seja, na hora de separar as mangas, nós vamos colocar no fio auxiliar 42 pontos. E depois, nós vamos criar 6 pontos da cava. Agora, vamos somar todos esses números, o número do corpo e 2 mangas, para saber quantos pontos precisamos ter na hora de terminar a pala. Então, aqui deu 234 pontos no total. Então, o que a gente sabe agora? A gente sabe que a gente vai montar 94 pontos e nós temos que chegar aos 234 pontos. Agora vamos calcular a diferença, né? Quantos pontos precisamos adicionar para chegar ao número necessário? Isso é muito fácil. 234 menos 94 dá 140 pontos. Então, durante o nosso trabalho, né, nós vamos adicionar 140 pontos. Eu já expliquei que a gaivota tem 7, vamos dizer, linhas do raglan. 7 linhas onde a gente vai fazer os aumentos. A frente está dividida em 2 partes e as costas são divididas em 5 partes. E como no raglan tradicional, onde temos 4 linhas do raglan e nós fazemos aumentos antes e depois dos marcadores, nós vamos fazer 8 aumentos na carreira de aumentos. Aqui nós vamos fazer os aumentos depois da linha do raglan, aqui antes e só na frente antes e depois da linha, né, do raglan. Então, no total, são 8 aumentos. Sabendo isso, podemos calcular quantas carreiras de aumentos nós vamos fazer. Então, no total, precisamos fazer 140 pontos, né? Adicionar 140 pontos e vamos dividir por 8 aumentos e nós vamos saber o número de vezes
de carreiras de aumentos. Deu 17,5 vezes. Nós não podemos trabalhar com esse número não inteiro. Então, eu vou arredondar para 18. 18 vezes. E como a gente mudou o número de vezes, vamos ver quantos pontos nós precisamos adicionar durante o nosso trabalho. Então, 18 vezes 8 aumentos. Então, nós vamos ter apenas 18 carreiras de aumentos e durante essas carreiras nós vamos adicionar 144 pontos. Então, acrescentamos um pouquinho o número de pontos a serem adicionados. E a última coisa é calcular o intervalo de aumentos. Para isso, vamos pegar o número de carreiras que a gente já calculou no início, né? Então, eu tenho 54 carreiras. Vou pegar esse número e dividir esse número por número de vezes, por 18. Então, 54 dividir por 18 dá exatamente 3. Número excelente. Então, significa que a gente vai fazer os aumentos a cada 3 carreiras. E vamos imaginar que você tem a seguinte situação: 54 carreiras e 19 aumentos. Se a gente dividir 54 por 19 para descobrir o intervalo de aumentos, a gente vai ter 2,8, que não é um número inteiro. Não tem como fazer os aumentos a cada 2,8 carreiras. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: 2,8 está mais próximo de 3, então a gente arredonda para 3. E 3 vezes 19 aumentos, isso daria 57 carreiras. Então, 19 aumentos a cada 3 carreiras daria 57 carreiras no total, sendo que nós temos que fazer apenas 54 carreiras no total. Então, 57, que é o número de carreiras que a gente deveria fazer, menos 54, que é o número de carreiras que a gente de fato vai fazer, dá 3. Então, nós temos 3 carreiras a mais. Então, o que a gente vai fazer é, essas 3 carreiras extras, nós vamos subtrair de alguns intervalos. Ou seja, 3 intervalos que teriam ter 3 carreiras, agora passam a ter apenas 2 carreiras. Então, de um total de 19 aumentos, 3 serão feitas a cada 2 carreiras e os outros 16 serão feitas a cada 3 carreiras. E é melhor fazer esses intervalos mais curtos logo no início. Então, a gente começa com os intervalos a cada 2 carreiras e depois, até o final, a gente vai fazer os aumentos a cada 3 carreiras. E como vocês podem ver no gráfico, a linha do raglan fica mais aguda quando a gente faz os aumentos com mais frequência, como é no início, e depois ela fica mais suave quando a gente faz os aumentos com menos frequência. Agora vamos voltar para a mesa. Eu faço os aumentos assim. Na carreira 1, eu vou fazer aumentos. Na carreira 2, 3, não tem aumentos. Aí depois vou voltar para a carreira 1 de novo. Carreira 1 tem aumentos. Carreira 2 e 3 não tem aumentos. E desse jeito eu vou alternando essas 3 carreiras até completar 54 carreiras. Então, agora eu vou montar 94 pontos e na carreira preliminar vou apenas colocar os marcadores no círculo. O início da nossa carreira fica aqui e a gente vai no sentido anti-horário. Então, vou colocar o marcador do início, fazer alguns pontos, né? Colocar outro marcador e assim, depois de ter colocado os marcadores, eu vou fazer o primeiro aumento. Uma coisa importante, se você for fazer as carreiras de ponto tricô como eu, faça essas carreiras na primeira ou segunda carreira da nossa sequência. Não faça a carreira de ponto tricô na terceira carreira, bem antes do aumento. Senão,
a gente vai estragar essa linha na frente. Aqui está o início do trabalho. Usando as agulhas de 5 milímetros, vamos montar 94 pontos. Usei a montagem mais tradicional que tem, que em português é chamada de montagem à italiana. Na carreira preliminar, vamos fazer ponto meia e vamos colocar 7 marcadores seguindo o gráfico. Nós vamos no sentido anti-horário. Então, você juntou tudo em um círculo e coloque um marcador diferente que vai significar o início da carreira. Faça 10 pontos meia. Coloque um marcador. 9 pontos meia. Segundo marcador. E mais 9 pontos meia. Terceiro marcador. Faça 24 pontos da primeira metade da frente. Coloque um marcador diferente, que vai significar a metade da frente. Depois, faça 24 pontos em meia. Coloque um marcador. 9 pontos meia. Último marcador e 9 pontos meia. Chegamos ao início da carreira. E na próxima carreira, carreira 1, eu vou fazer ponto meia e vou fazer aumentos. Depois vou fazer mais 2 carreiras sem aumentos. Depois disso, eu vou voltar para a primeira carreira. Agora vamos ver como fazer os aumentos. Eu estou fazendo os aumentos. Esse marcador vermelho significa frente, né? Ele está no meio da frente. E no início da carreira, eu tenho marcador de bicicleta. Esse marcador aqui significa o início da carreira. Estou no início da carreira e logo depois de passar o marcador, vou fazer um aumento à esquerda. É o que é conhecido em inglês make one left. Tem que colocar essa cordinha na agulha esquerda desse jeito e fazer um ponto meia por trás, logo depois de passar o marcador. Pronto, agora vou tecer pontos meia até o próximo marcador. Agora, nesse marcador, eu vou fazer um aumento à direita. Make one right em inglês. É quando fazemos um ponto meia pela frente. Pronto, agora vou tecer ponto meia até o próximo marcador e eu vou fazer o mesmo aumento à direita nesse marcador e nesse terceiro marcador também. Então, no total, são 3 marcadores onde eu vou fazer esse tipo de aumento, ok? Aí depois eu vou mostrar como fazer o aumento aqui na frente. Vamos examinar um ponto que está antes do marcador. Eu vou precisar desse ponto da carreira anterior. Eu vou pegar essa perninha esquerda. Então, vou tecer o último ponto antes do marcador e pegar essa perninha esquerda da carreira anterior. E vou tecer um ponto meia por trás. Ok? Tá, vamos passar o marcador e fazer a mesma coisa aqui também. Tem que achar o ponto da carreira anterior, esse aqui, e levantar essa perninha direita na agulha esquerda e fazer um ponto meia pela frente. E depois vamos continuar fazendo ponto meia até o próximo marcador. Agora sobraram mais 2 marcadores. E aqui eu vou fazer o mesmo aumento que a gente fez no início. Vou fazer um aumento à esquerda. Eu fiz ponto meia por trás, agora eu vou fazer ponto meia até o próximo marcador, vou fazer o mesmo aumento e vou chegar ao início. De acordo com os meus cálculos, eu tenho que fazer 18 aumentos. E aqui está o meu sistema. Como eu estou fazendo os aumentos a cada 3 carreiras, eu decidi fazer o seguinte. A cada primeira carreira será a carreira com aumentos e a segunda e terceira carreira
sem aumentos. Então, a cada primeira carreira significa a carreira de aumentos. Desse jeito, eu estou marcando aqui no meu caderno e agora eu já fiz 13 aumentos. Terminei essa carreira e agora vou marcar no meu caderno número 1. Significa que eu fiz a carreira com aumentos, agora vou fazer mais 2 carreiras sem aumentos. Então, sobraram apenas 4 vezes de aumentos e vou continuar tricotando até eu completar 18 vezes, 18 aumentos. Eu já completei 18 aumentos e agora eu estou separando as mangas do corpo. De acordo com os meus cálculos, eu devo ter 238 pontos. Mas eu acho que eu esqueci de fazer um aumento em algum lugar, então agora tenho 237 pontos. Mas tudo bem. Essa bandeirinha significa o início da carreira, né? Então aqui são as costas. Eu dividi o meu corpo da seguinte maneira. Deixei 75 pontos nas costas, 42 pontos nas mangas e 78 pontos na frente. Então, a cada parte da frente tem 39 pontos. Aqui são os marcadores que eu usei para separar as mangas. E agora eu estou na segunda manga. Então, quando você parou de fazer os aumentos, você vai precisar de uma agulha de tapeçaria e um fio onde você vai deixar os pontos da manga. Do início, né, daqui você vai para a primeira manga. E você vai parar no marcador que separa a manga. E você vai deixar todos os pontos da manga nesse fiozinho. E nós vamos criar, eu criei 7 pontos para a cava. Depois eu fiz todos os pontos da frente e agora eu estou nesse lugar. Eu vou separar a segunda manga junto com vocês. Cheguei ao marcador e agora eu vou colocar todos os pontos da manga num fio auxiliar. Coloquei todos os pontos no fio auxiliar, agora vamos fazer um nozinho para segurar os pontos no fio. E agora nós vamos criar os pontos da cava. Eu faço isso dessa maneira, né? Eu faço esses pontos torcidos. Eu preciso de um número ímpar, porque eu vou fazer costura falsa. É quando fazemos um ponto tricô no meio da cava. Então, vou fazer 3 pontos meia, um ponto tricô e 3 pontos meia. Pronto, agora eu vou fazer ponto meia até o início da carreira. E vamos ver a situação que temos agora. Então, a frente parece assim, né? Você vai perceber que a frente ficou mais longa do que as costas. Então, a gente precisa arredondar a frente, né? E fazer as costas um pouquinho mais para que a frente e as costas fiquem iguais. Medindo, né, essa diferença aqui, vai dar mais ou menos 7, 8 centímetros. Agora é a hora de carreiras encurtadas. Nós vamos fazer tricô de ida e volta para criar mais tecido nas costas. Então, vamos lá. Mas antes de continuar tricotando, precisamos examinar a nossa situação. A gente tem, ou pelo menos eu escolhi 2 opções, né? Vamos estudar 2 opções. Então, aqui eu desenhei a parte da frente e nós descobrimos que temos que adicionar mais 8 centímetros para as costas, né? Então, agora vamos ver a primeira situação, onde a gente vai fazer as carreiras encurtadas a cada 3 pontos. Então, como isso funciona?
A gente vai fazer 3 pontos meia nessa parte da frente. Depois a gente vai virar o nosso trabalho e vamos passar as costas e vamos pegar mais 3 pontos da outra metade da frente, em ponto tricô. Depois a gente vira o nosso trabalho de novo, nós vamos em ponto meia até a primeira metade da frente e vamos pegar mais 3 pontos. E desse jeito a gente vai chegando aos poucos até esse marcador que fica na frente, né, que significa metade da frente. Agora vamos ver quantos pontos de viradas nós vamos ter na cada metade da frente. Ou seja, quantas vezes a gente vai ter que parar e virar o nosso trabalho. Para isso, vamos pegar o número de pontos de uma metade e dividir por 3, né? É o número de pontos que a gente decidiu que vamos virar, né? A cada 3 pontos, nós vamos virar o nosso trabalho. Então, nós vamos ter 13 pontos de virada. Então, 13 vezes a gente vai parar em uma metade e 13 vezes nós vamos parar na outra metade. Somando as duas metades, nós vamos ter 26 carreiras. Em outras palavras, até a gente chegar ao metade da frente, aqui nós vamos fazer 26 carreiras. Agora vamos ver quantos centímetros isso vai dar para a nossa blusa. Vou relembrar que em 1 centímetro eu tenho 2,2 carreiras. Então, vamos pegar a quantidade das carreiras e dividir por quantidade das carreiras em 1 centímetro. Dá quase 12 centímetros. Então, as costas vão crescer por 12 centímetros. Quando a gente terminar as carreiras encurtadas. A frente não vai crescer, a gente só vai adicionar o tecido nas laterais. Então, agora vamos ver a segunda opção, onde a gente vai virar o nosso trabalho a cada 4 pontos. Vamos dividir 39 por 4, como a gente fez na primeira opção, para ver a quantidade de pontos de virada. Deu 9,75, então agora eu vou deixar apenas o número 9. Vamos ver quantos pontos a gente vai trabalhar se a gente fizer as carreiras encurtadas virando a cada 4 pontos. Então, nós vamos trabalhar 36 pontos desse jeito. E vão sobrar 3 pontos. Ou seja, eu vou fazendo as carreiras encurtadas, virando o meu trabalho a cada 4 pontos 9 vezes. E no finalzinho vai sobrar apenas 3 pontos. Então, uma vez a gente vai virar a cada 3 pontos. Somando tudo, são 10 pontos de virada. 9 vezes a cada 4 pontos e uma vez a cada 3 pontos. Então, no total, são 10 pontos de virada. Agora, vamos somar as duas metades. Então, 10 mais 10 dá 20. 20 carreiras. Então, nosso trabalho aqui vai demorar 20 carreiras até a gente chegar ao marcador da frente. E em centímetros, isso dá 9 centímetros. Então, o número 9 é mais próximo para o número 8, né, do que 12. Então, eu vou escolher a segunda opção para o meu trabalho. Porque se a gente fizer as costas muito longas, a blusa não vai ficar muito confortável em você. Eu já experimentei isso e não deu muito certo. Então, nesse caso, é melhor escolher um número de centímetros mais próximo para a diferença real das costas e da frente. E mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que esses 3 pontos eu vou fazer no início. Aí depois eu vou virando a cada 4 pontos e no final, antes do marcador, eu vou ter 4 pontos e depois do marcador, 4 pontos também. Então, tá tudo certinho. Mas para que a transição entre o tricô de ida e volta e tricô circular seja mais suave, eu vou virar aqui de novo depois de 3 pontos.
E desse jeito eu vou deixar um ponto antes e do outro lado também, vou deixar um ponto depois do marcador. Não se preocupe, eu vou mostrar essa parte do trabalho no vídeo, né? Mas é só para que vocês saibam que eu vou fazer isso. Eu vou deixar um ponto antes e um ponto depois do marcador não trabalhados. Agora vamos começar a fazer as carreiras encurtadas. Eu vou usar a técnica chamada de German Short Rows, as carreiras encurtadas alemãs. E vocês, claro, vocês podem fazer as carreiras encurtadas de qualquer maneira. Aqui eu desenhei um pequeno gráfico do nosso trabalho. Então, a gente está aqui agora, no início da carreira. Nós vamos fazer ponto meia até a primeira cava. Nós vamos parar nesse ponto. Essa parte significa a cava. E aqui eu tenho 7 pontos, né? Então, vou fazer 4 pontos e vou virar o meu trabalho. Depois, eu vou fazer ponto tricô até outro ponto de virada na segunda cava. Eu vou virar o meu trabalho, vou fazer ponto meia até esse segundo ponto de virada. Vou fazer a mesma coisa em ponto tricô para chegar à segunda cava. E desse jeito a gente vai fazendo as carreiras encurtadas, né? O próximo ponto de virada vai acontecer em 3 pontos, né? 3. Eu tenho 39 pontos, mas no início eu vou fazer 3 pontos meia e depois vou virar meu trabalho. Mas depois disso eu vou virando a cada 4 pontos, né? Tá escrito aqui que até o final vou virando a cada 4 pontos. Então, se você entendeu esse gráfico, você pode começar, né? Fazer as carreiras encurtadas. Se você gostaria de fazer isso comigo, vamos fazer juntos. Estou no início da carreira e vou fazer ponto meia até a primeira cava, até essa parte. E só nessa carreira eu tenho que fazer esses pontos que a gente criou em pontos torcidos. Para isso, eu vou fazer pontos meia por trás, né, para torcer os pontos. Eu vou fazer 3 pontos meia desse jeito, e esse ponto, o quarto ponto, eu vou fazer em tricô, porque eu vou fazer a costura falsa. Pronto. Agora vamos virar o nosso trabalho. E usando a técnica das carreiras alemãs encurtadas, eu vou criar um ponto duplo. Se você não conhece essa técnica, você pode treinar na amostra, né? E depois você pode continuar a fazer a blusa. Agora, em ponto tricô, eu vou até a segunda cava. Até aqui. E na segunda cava, eu vou fazer 3 pontos tricô por trás. E só nessa carreira, ok? Para torcer os pontos. E o quarto ponto, eu vou fazer em meia, por trás também. Agora vamos virar o trabalho. Agora vamos fazer ponto duplo. E nós vamos para a primeira cava em ponto meia. Cheguei para o ponto duplo que a gente criou na primeira cava. E eu vou fazer esse ponto duplo em ponto tricô, pegando o ponto e a cordinha juntos. Agora vou fazer 3 pontos meia por trás. A gente ainda está fazendo os pontos da cava. E vou virar o meu trabalho. E agora vamos fazer um ponto duplo. E nós vamos para a primeira cava em ponto tricô.
Não esqueça de fazer ponto meia no lugar da costura falsa, esse ponto aqui. Ok? Agora é apenas ponto tricô. E fazendo as carreiras encurtadas, nós vamos se aproximando cada vez mais perto para a frente, né? Pegando mais pontos. No início, no final do nosso trabalho, nós vamos acabar no meio da frente. Agora eu vou deixar vocês sozinhas para fazer essa parte. Ela não é complicada, é só muito repetitiva. É fazer tricô de ida e volta, né? Até a gente chegar até esse marcador. E depois eu vou mostrar para vocês como terminar as carreiras encurtadas nessa parte. E aqui eu já fiz todas as carreiras encurtadas e vamos ver o que eu tenho nas agulhas agora. Eu sempre estava fazendo as carreiras encurtadas a cada 4 pontos, né? Mas a última série dessas carreiras encurtadas eu fiz virando depois de 3 pontos, para deixar um ponto antes e um ponto depois do marcador. Então, eu tenho 2 pontos duplos antes de um ponto meia e depois de um ponto meia. E as minhas costas cresceram assim. Aqui está a costura falsa, que é apenas um ponto tricô. E aqui eu estava fazendo as carreiras encurtadas e o tecido parece assim. Quase não dá para ver que a gente fez as carreiras encurtadas aqui. Agora vamos ver como trabalhar aqueles 2 pontos duplos para começar a fazer a blusa em tricô circular. O primeiro ponto duplo eu vou fazer em ponto meia, normal, pegando o ponto e a cordinha juntos. Um ponto meia, passar o marcador. Um ponto meia. Agora, esse segundo ponto duplo, eu vou pegar a cordinha e colocá-la atrás do ponto. Então, a gente vai trocar os lugares, né, da cordinha e do ponto. Então, agora eu vou pegar esse ponto duplo e fazer ponto meia normal. E agora, só fazer ponto meia. E assim como parece esse lugar que a gente fez, né? Ou aquele ponto duplo. E agora é só fazer tricô circular por baixo. Eu não vou fazer diminuições, né, aumentos. Eu vou tricotar por baixo até o comprimento desejado. E depois eu vou mostrar como fazer a barra embaixo da blusa. Eu dividi a blusa e já fiz o acabamento de baixo da frente. Aqui eu decidi fazer ponto malha, que é ponto meia na cada carreira, porque eu já tenho esse desenho na pala, então decidi fazer embaixo da blusa também. E aqui eu fiz o acabamento, eu fiz arremate e aqui tem esses pontos de bordo, eu fiz de um jeito interessante, eu vou mostrar para vocês como fazer tudo isso nas costas. Então, como eu disse, eu dividi a blusa, né, pela frente e as costas. O ponto tricô da costura falsa eu deixei nas costas. E eu usei agulhas de 4 milímetros para fazer esse acabamento. Eu já coloquei os pontos no cabo, agulha de 4 milímetros. Gostaria de relembrar que a blusa eu fiz com 5 milímetros. E agora nós vamos começar a fazer o acabamento das costas. E no início da carreira eu vou pegar 2 pontos da frente para juntar essa parte um pouquinho. Então, com a agulha de crochê, eu estou mostrando os lugares onde eu vou inserir a agulha. Eu vou inserir a agulha nos 2 pontos meia da frente. E na hora de levantar os pontos, tem que tomar cuidado para não esticar os pontos ou deixar buraquinhos. Agora eu vou soltar
os pontos da agulha de crochê e colocar esses pontinhos na agulha de tricô. E vou fazer agora ponto e meia até o fim da carreira. E aqui no final já não vou usar agulha de crochê, vou pegar os pontinhos direto com a agulha de tricô. Pronto, agora vamos virar o nosso trabalho. Agora, no início de cada carreira, vamos passar o primeiro ponto sem fazer com o fio na frente e o segundo ponto e meia. A gente vai começar todas as carreiras desse jeito. Agora, vamos fazer ponto meia de novo até o fim da carreira, parando 2 pontos antes. E no final da carreira, nós vamos passar esse ponto sem fazer com o fio na frente e o último ponto em ponto meia. Agora vire o trabalho. Passar o primeiro ponto sem fazer com o fio na frente e agora um ponto meia. Ok. Agora, de novo, ponto meia até o fim da carreira. E no fim da carreira, passar esse ponto sem fazer com o fio na frente e o último ponto em ponto meia. Então, agora eu vou repetir essa carreira até o fim da barra. A barra da frente eu fiz por 10 carreiras e depois fiz o arremate. A barra das costas eu vou fazer por 16 carreiras e depois eu vou fazer o arremate. Vamos fazer o arremate. Agora a minha barra parece assim. E o arremate é muito simples, não precisa de agulha de tapeçaria. A gente vai fazer o arremate mais simples que existe. Passa o primeiro ponto sem fazer, um ponto tricô. E depois vamos passar o primeiro ponto por cima do segundo ponto. Um ponto tricô e arremate o ponto. Nós vamos fechar todos os pontos desse jeito até o fim da carreira. É muito importante não fechar os pontos muito apertado. Tem que controlar a sua tensão, né, para deixar um pouquinho de elasticidade. Porque na hora de lavar, os pontos vão se esticar um pouquinho e nós precisamos do espaço, né? Então, o arremate tem que ser um pouquinho elástico. Você pode também usar uma agulha de tamanho maior, por exemplo, de 5 milímetros, se você não consegue controlar a sua tensão. Eu decidi fazer as mangas bem curtinhas. Agora nós vamos transferir os pontos do fio auxiliar para agulhas de 5 milímetros. A gente vai criar pontos na região da cava e vamos fazer algumas carreiras só para dar um caimento da manga. Então, aqui, 42 pontos a gente já tem no fio auxiliar e eu vou adicionar 10 pontos do lado das costas e 6 pontos do lado da frente. No total, eu vou ter 58 pontos nas agulhas. E aqui eu escrevi 5 carreiras que eu vou fazer. As primeiras 2 carreiras eu vou fazer em ponto meia, depois eu vou alternar ponto meia, ponto tricô. E depois da última carreira de ponto tricô, eu vou fazer o arremate. E agora eu vou precisar da agulha de crochê. Eu vou inserir a agulha no ponto tricô da costura falsa, no meio do primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E depois eu vou inserir a agulha nos próximos 3 pontos da cava, que são os pontos meia. E depois eu vou transferir esses pontos para a agulha de tricô. Pronto, agora tenho 4 pontos e eu vou levantar mais 3 pontos.
E nessa parte, da cava, você tem que ser criativa. Aqui não tem uma regra de como pegar os pontos. Uma coisa mais importante é para não deixar pontos esticados ou buracos. Então aqui você tem que experimentar. Eu experimentei várias vezes até cheguei ao resultado que eu gostei. Então aqui eu estou experimentando, estou fazendo pontos torcidos e recomendo que vocês também façam a mesma coisa. Cada blusa vai ter a solução própria, né, individualizada. Mas aqui vocês podem ver que eu estou pegando algumas perninhas dos pontos e eu faço como se fosse tricô, ponto e meia torcido. Então eu levanto uma perninha e eu gosto de torcer ela. Por exemplo, aqui, a perninha que eu peguei fica torcido um pouquinho. Então, desse jeito, eu evito buracos grandes. Tenho 7 pontos na agulha e agora eu vou fazer ponto meia. Eu vou fazer esses 42 pontos que a gente deixou no fio auxiliar em ponto meia. E depois de ter feito 42 pontos em ponto meia, eu já levantei 9 pontos na região da cava. Agora eu vou fazer 5 carreiras sem diminuições dessa maneira. As primeiras 2 carreiras vou fazer em ponto meia e depois vou alternar carreira de ponto tricô, depois carreira em ponto meia e última carreira em ponto tricô. O arremate eu vou fazer do mesmo jeito como eu fiz no acabamento de baixo da blusa. É quando a gente estava arrematando os pontos tricô, como aqui no vídeo. O acabamento da gola eu vou fazer com agulha de crochê. Eu vou usar agulha de 2,5 milímetros. Essa agulha é do círculo. Vou começar a fazer o acabamento nessa linha do raglan que fica nas costas. Nós vamos fazer pontos baixíssimos no sentido anti-horário. Os lugares onde a gente vai inserir a agulha de crochê fica aqui, nos primeiros pontos da nossa gola. Então, eu virei a gola para que vocês possam ver esses pontinhos. Mas virando assim, né, como a gente está olhando agora, é importante não perder esses pontos. Então, mais uma vez, ponto aqui, ele fica assim, quando a gente olha para a blusa, de cima para baixo, né? Outra referência que eu uso para não perder esses pontinhos são os pontos que a gente montou nas agulhas. O ponto que a gente precisa fica no meio esses 2 pontos. Então, aqui eu estou marcando esses 2 pontos que a gente montou e entre eles eu tenho que inserir a agulha entre esses pontos. Então, mais uma vez, 2 pontinhos e aqui no meio. Vamos lá, vamos começar e eu vou inserir a agulha no ponto, né, que fica na linha do raglan que eu marquei para vocês. E nós vamos à direita. Vou inserir a agulha no pontinho, aqui esse ponto, vou pegar o fio e trazer ele para fora. É só isso. A gente vai criar uma trancinha. Vou inserir a agulha no próximo ponto, pegar o fio e trazer ele para fora. Com esse acabamento, a gola vai ficar mais firme, ela vai ter uma forma, né? Ela não vai ser muito, assim, folgada. Então, se você gostar desse acabamento, você pode fazer ele. Se você gostaria de fazer outra coisa aqui na gola, ou deixar ela assim, fique à vontade. Eu já fiz esse acabamento na minha outra blusa, eu gostei muito do resultado. No final, a gente vai ter uma trancinha.
desse jeito. Eu acho que é muito charmoso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você tem Instagram, por favor, me marque lá para que eu possa ver as suas gaivotas. Tricote com prazer. Até a próxima aula. Tchau, tchau!